Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é mais um dia da nossa leitura bíblica de capa a capa. Hoje é o nosso dia 92 de leitura e estamos em 1 Samuel, do capítulo 26 ao capítulo 28. Nós vamos começar a nossa leitura, mas antes de começar essa leitura, eu te convido a você pegar o seu chá, sua água, o seu café, sentar aqui comigo e vamos agora recapitular o que a gente viu no dia anterior. Fazendo essa revisão, a gente pode ver que ontem Davi salvou Keila, a cidade de Keila, fugiu de Saul e foi fortalecido pelo próprio filho de Saul, Jonatas. Davi poupou a vida de Saul, mesmo que ele tenha tido a chance de matá-lo. Nabal despreza Davi e Abigail intervém com a sabedoria e evita a vingança de Davi. Deus julga Nabal e Davi toma Abigail, mulher de Nabal, como esposa e todas as suas propriedades. Vamos agora para nossa leitura de hoje. Capítulo 26. Outra vez Davi deixa de matar Saul. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondendo no monte Áquila em frente a Gesimom. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Áquila em frente de Gesimom. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acompanhavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abisai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abissai. Assim, naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi: esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixa que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja uma batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava ao lado da cabeça de Saul, e foi embora com Abissai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. E ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, em uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: você é homem ou não? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que você não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao seu lado da cabeça? Saul, reconhecendo a voz de Davi, perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir esse criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escuta o que eu tenho a te dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas se forem certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor, Deus, para uma terra onde eu posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em uma terra estrangeira, longe do Senhor Deus. Porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: eu errei, volta, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois essa noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompense aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos,
mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como hoje eu respeitei a tua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho, tudo que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para sua casa. Aparentemente a gente pode perceber que pode dar a entender que houve uma possível reconciliação. Mas essa é a segunda vez que Davi mostra misericórdia com Saul. Ele poderia já, pelas outras vezes, ter matado Saul e ter dominado, ter entrado num lugar onde é que ele seria o próprio rei. E é a segunda vez que ele poderia ter feito isso à força. Mas esse, na verdade, é o último encontro que Davi tem com Saul vivo. Nos próximos capítulos a gente já vai perceber que não existe mais esses encontros porque Davi acabou se afastando dele. Agora vamos para o capítulo 27. Capítulo 27. Davi enfrenta entre os filisteus. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel e assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso até hoje Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Jerusitas, os Girzitas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde o sul até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí daí voltava para Gate. Aquis lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jeramel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fazia isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Qual é o cenário que está acontecendo aqui, né? Primeiramente, a gente precisa entender que essa pacificação que houve no capítulo anterior, ela não foi muito uma reconciliação agradável. Foi uma reconciliação parcial, uma reconciliação aparente entre Davi e Saul. A gente pode ver que Saul desiste de perseguir ele porque ele já não está mais ao alcance do próprio reino dele. Isso a gente pode fazer um paralelo muito legal com aquilo que aconteceu com Jacó e Esaú. Quando Jacó retorna para ser recebido pelo seu irmão, primeiramente achando que ele ia matá-lo, mandando vários presentes, logo em seguida Esaú se aparece como alguém que queria paz. Mas em meio àquelas coisas, Jacó tomou distância do seu irmão e não foi morar com ele no mesmo lugar onde é que ele morava. E tomou outro lugar. E isso a gente pode ver que houve uma necessidade de distância, tanto dentre dessas duas situações, para não acontecer o que estava acontecendo, pé de guerra. Davi, na verdade, nesse momento que a gente acaba de perceber, ele é um agente duplo em Gate. Lá em Ziclag, essa cidade ficava mais ou menos 24 quilômetros a sudeste de Gaza e a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Gate. Ou seja, Davi ficava a uma boa distância da capital e também ele poderia tomar liberdade para fazer algumas coisas que Aquis pensou que ele poderia fazer por ele, mas na verdade não estava fazendo. Aquis pensou que Davi conseguiria atacar os inimigos ao sul do seu país, ou seja, atacar a sua própria nação. Mas na verdade, Davi atacava os inimigos de Judá, ele fazia justamente o contrário disso. E Davi não deixava ninguém vivo de modo que não restassem informações das suas atividades. Aquis achava que Davi protegia o seu reino quando ele na verdade protegia Israel dentro do reino inimigo. Isso que é um agente duplo. Todas as coisas que ele fazia em terra estrangeira, como exilado, ainda visavam o bem do seu povo de Israel. Agora vamos para o capítulo 28. Capítulo 28. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as tropas para lutar contra Israel, então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi, estou aqui para ajudar. Você vai ver o que sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal para toda a vida.
Saul consulta uma adivinha. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Giboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que deveria fazer, mas o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem pelo Urim, nem através de profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com os 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe que o rei Saul fez o que ele fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus o Senhor: pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: por que é que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você veio me incomodar? Por que você me fez voltar? Saul respondeu: é que eu estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde nem mais por profetas nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com que você, o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isso é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e vendo que ele estava apavorado, disse: eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que eu estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada, mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou, levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado, pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram naquela mesma noite foram embora. Olha que coisa muito impressionante que a gente está vendo aqui. A gente está vendo os momentos finais da vida de Saul, né? E a gente vê um grande controverso caso que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, que é esse caso de Saul realmente consultou uma mulher que conseguiu fazer subir Samuel dos mortos. Esse é um caso que nós temos várias possibilidades e não há uma unanimidade em relação a elas. Mas há possibilidades, há coisas mais ortodoxas e coisas que a gente interpreta dentro da teologia cristã que elas não condizem com aquilo que a gente acredita segundo a Bíblia, a palavra de Deus. A primeira possibilidade, dentro das 6 mais conhecidas, é que Samuel realmente apareceu mediante a mediunidade daquela mulher. É uma coisa que a gente entende como falsa, porque existe uma separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Se a gente for em Mateus, no Novo Testamento, vai falar que o Lázaro e o rico, quando o rico morreu, o rico pediu para voltar para conversar com os seus parentes, para eles mudarem de ideia. E Lázaro falou para ele que era impossível ele fazer isso. Depois ele pediu para fazer outras coisas, para ressuscitar, para ir falar com eles, também era impossível para ele fazer aquilo. E Lázaro deixa muito claro nessa passagem, quando Jesus está usando essa parábola, que existe um abismo intransponível. Então, mediante a teologia cristã, a gente entende que isso
seria falso. A segunda hipótese é que a necromante enganou Saul, que é uma possibilidade. É algo que ela poderia ter feito ali naquele momento e que, mediante esse tipo de coisa, ele foi enganado. A terceira probabilidade também é que o próprio Deus fez aparecer Saul, ou até mesmo um demônio, em caráter excepcional. Essa, na verdade, é uma das formas que a maior parte dos teólogos norte-americanos entendem que pode ter acontecido, mais pela perspectiva de Saul do que por um demônio em si. Ele não fez isso mediante a mediunidade daquela mulher, mas sim como um caráter de resposta completamente exclusivo para aquela situação de Saul. A quarta probabilidade é que um demônio agiu mediante aquela ocasião para atormentar e enganar Saul. Também é uma coisa muito provável, que não foi pela mediunidade daquela mulher, mas sim pela situação que o demônio viu que ele estaria suscetível a acreditar nisso. A quinta probabilidade é que Samuel apareceu, foi feito, a aparência de Samuel ali naquele momento foi feito mediante o consumo de drogas, ou seja, eles poderiam estar drogados mediante o ritual, mas é algo meio improvável. A sexta e última é que Samuel apareceu como uma ilusão induzida pela necromante, que também é um pouco improvável. Geralmente o que mais se tem é que o próprio Deus fez aparecer Samuel ou que um demônio agiu em prol daquele momento e aquela ocasião. Uma das coisas que a gente precisa perceber aqui no final é que, independente de todas essas opiniões, sabemos que o que Saul fez foi extremamente errado e essa foi a gota d'água diante de Deus para que ele viesse a ser exterminado pelo Senhor. E isso a gente pode ver em 1 Crônicas 10, do 13 ao 14, dizendo que aquele foi o pecado que matou Saul. E finalizando agora a nossa leitura do dia, a gente tem algumas reflexões que a gente pode fazer. A gente pode ver que Deus, em meio a todo esse cenário desses 3 capítulos, é rico em paciência e misericórdia, mas tudo tem limite. Inclusive, a gente pode tirar Saul como um exemplo a ser seguido de misericórdia que se estende até o momento que o julgamento vem sem avisar. A segunda coisa é que o arrependimento genuíno e verdadeiro não é só de lábios, mas sim de hábitos e atitudes. Devemos aprender com o exemplo de Saul, que não adianta somente a gente falar, a gente precisa se posicionar e fazer aquilo que nós estamos falando. Saul dizia várias e várias e várias vezes que Davi estava certo, mas ele continuava em perseguir o jovem que era o futuro da nação de Israel. Davi falava e falava e falava a respeito de Deus, queria consultar a Deus, mas toda vez que Deus apontava alguma coisa que era para ele fazer, ele ia e fazia pela metade ou dava alguma volta para que não fizesse aquilo que definitivamente Deus estava propondo para ele. Então isso fica para nós um grande dilema de não querer ouvir, mas sim querer obedecer. Ouvir, todos nós podemos ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que é o certo a ser feito, mas fazer é o que mostra verdadeiramente o que está dentro do nosso coração. Se nós estamos predispostos ou não a obedecer ao Senhor, é só vendo e fazendo, para que isso realmente venha a se tornar à tona. Muito obrigado pelo dia de hoje. Te espero aqui amanhã e no próximo dia a gente vai falar a respeito de como os filisteus venceram Israel e como Saul e os seus filhos foram mortos na batalha. Te espero aqui amanhã e que Deus te abençoe. Até mais.